Muito bem, pessoal. Na verdade, eu estou testando, eu estou sozinho aqui. Estou sozinho em casa, preparando esse live já tradicional, né? E para isso eu chamei meu querido amigo Richard Gurski, que eu já vou apresentar para vocês. Ele está entrando aí junto com a Boa gente noite, hoje. Bruno. Boa noite. Tudo bem? Frio aí em Porto Alegre, né? Tá gostoso, tá 10 graus, tá uma beleza. Tá uma beleza, né? Ah, Aqui já está começando a esfriar. Aqui já está é, começando a esfriar. Hoje foi o Mas, dia mais friozinho da semana. opa, tem um monte de gente já dando tchauzinho para nós, Richard. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Nós, nós vamos esperar um pouco, porque está programado para 7h30. Ok. E enquanto isso, a gente aquece os motores aí. A gente tem feito essas lives, essa. Vou tomar um chimarrão enquanto isso, não tem problema? Toma um chimarrão, eu vou tomar um suquinho. Boa. E aqui já está esfriando. O anúncio é que vai esfriar por aí. Mas com essa pandemia, eu acho que mudou muito, né, esse relacionamento e está permitindo que a gente faça um negócio mais uma comunicação, eu acho, melhor com uma série de colegas. Quando eu podia ter a oportunidade de ter você junto comigo discutindo a 2.000 quilômetros de distância, tá certo? E ao vivo. Então, isso daqui é um ganho, acho que para todo mundo. Aliás, Richard, nós temos uma reunião que hoje está sendo sobreposta toda quinta-feira à noite, às 19 horas, pela Sim. Beneficência Portuguesa, a gente tem uma reunião oncológica. E eu sou o responsável pela parte de Apple GI, então eu vou te fazer já depois, aí vai ser um webinar mesmo, Tá bem. uma apresentação sobre cirurgia esofágica. Tá Eu não, ótimo. é sempre Vai ser um prazer quinta-feira à enorme. noite. Eu não sei que dia vai ter. A Patrícia entrou. Nossa, cheio de gente boa aqui com a gente, dando apoio. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo apoio. Vamos Sabe que conversar hoje bastante. Aqui, isso a que tu nossa... comentaste, isso que tu Hein? comentaste da gente conseguir se aproximar mais, né? A gente tem várias reuniões que normalmente são reuniões presenciais do serviço do hospital e até da clínica e que muitas vezes não saíam em função das pessoas não estarem tão disponíveis, né? E essa questão da gente poder fazer as coisas à distância, claro, toda situação ela tem o seu lado ruim e tem o seu lado bom. Eu acho que essa pandemia veio nos ensinar algumas coisas muito interessantes e eu acho que nós temos que ter a oportunidade de aprender o máximo que puder com essa situação tão peculiar, né, Bruno? É verdade. E isso também está nos aproximando, vamos dizer assim, do público leigo, que é o caso de hoje. Quer dizer, nós vamos discutir, eu ainda não vou apresentar o Richard, porque eu quero que mais gente entre para todo mundo ouvir quem é essa pessoa. Mas eu acho que o assunto de hoje é um assunto de interesse público muito importante, né? Porque, como é que chama? Todo mundo tem, todo mundo tem. Então, a gente tem feito essas lives esclarecedoras com o intuito de transmitir algumas informações para o público leigo, que de outra forma é difícil a gente se comunicar. Então, com isso daqui, a gente coloca o assunto em discussão
e depois vem outras perguntas e esclarecimentos necessários, mas isso faz parte, acho que, do nosso papel como médico, tanto do ponto de vista assistencial quanto docente, de ter um papel social. Sem Então, dúvida. eu acho que esse papel social é que nós vamos exercer hoje, Richard. Aí. Minha chefa, a Silvia, que você acabou de conhecer, Sim, conversei com a Silvia há pouco. é a nossa R3. Ela é uma brilhante cirurgiã que veio ficar com a gente de Aracaju. Pois eu vi o E, prefixo do celular dela é do Nordeste, eu não sabia de onde era, isso, agora sei, Aracaju. ela é de Aracaju, mas ela é uma blogueira super e está ensinando a gente a fazer tudo isso. Ela com mais a outra moçada minha, com a Carol, com a Que Irlã, legal. e eles estão puxando a gente para esse lado. Ó, acho que ela mandou um coraçãozinho para ti aí, a Silvia. Eu não conhecia, eu ouvia falar, mas não conhecia, né? Aqui. Aí tem uma paciente do Gil. Ô, Gil, Alves Ribeiro, diz que você operou ela, mas ela está feliz, ela está melhor. Gil, você se salvou. Você se salvou. Coisa boa. Coisa Delta boa. Madureira me pergunta como pode entrar. Como pode entrar? Silvia, como o Delta Madureira pode entrar? Na verdade, ele não pode falar. Ele não pode participar, só nós dois podemos. Ah, sim. Ele Mas pode só escrever. ele pode fazer comentários, a Isso. gente enxerga os comentários dele e a gente chama a atenção. O professor Delta Madureira, que o doutor Richard acabou de mencionar, é o presidente atual do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, um dos grandes cirurgiões de esôfago desse nosso Brasil e que provavelmente deve estar com a gente agora vendo esse Instagram. Delta, é um prazer tê-lo conosco. Vamos Satisfação, querido amigo Delta. O amigo Delta tem que entrar na página da Gastromed do Instagram. É Gastromed_Z. E aí ele participa, só que as perguntas têm que ser assim, porque só o Richard e eu hoje à noite podemos falar. Não tem jeito, não tem jeito. É isso aí. Então, o doutor Hamilton Ribeiro, que também é nosso colega, trabalhamos junto na Gastromed, está nos avisando que o doutor Delta conseguiu entrar. Conseguiu entrar. Ó, que bom, que bom. E então, pessoal, hoje à noite nós vamos ter o prazer e a satisfação de realizar mais uma live da Gastromed de São Paulo. E tivemos a honra, a satisfação e o prazer enorme de chamar uma das maiores autoridades brasileiras no assunto que nós vamos discutir, que é o refluxo, a azia, a queimação. O professor Richard Guspi é chefe do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e chefe do Departamento de Cirurgia do Aparelho Digestivo do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, sem dúvida, ele é considerado, sem nenhuma, vamos dizer, sem confete nenhum, um dos grandes expoentes não só da cirurgia, mas no tratamento das afecções do trato digestivo superior. Querido Richard, muito obrigado por estar com a gente. A gente vai ter um papo informal e nós vamos falar aquilo que a vida nos ensinou e os pacientes nos ensinaram. Então, eu acho assim que o refluxo, e aí quero tua manifestação, mas essa sensação de azia e de queimação e essa sensação de refluxo
é uma das manifestações mais comuns que a gente vê no dia a dia do consultório e que a gente, como é que chama, trata comumente. Qual a sua impressão, Richard? Bom, em primeiro lugar, meu amigo Bruno, satisfação poder estar aqui conversando contigo e com as pessoas que estão conosco aqui nessa live. A gente já sabe bem da importância da Gastromed na assistência e no ensino aí em São Paulo e agora na difusão do conhecimento, não só para médicos, mas para pacientes também. Então, eu, antes de mais nada, quero te dar os parabéns, porque eu acho que, como tu disseste no início, essa é uma das nossas funções. Tá? Aqueles que me conhecem sabem da minha paixão pelas doenças do esôfago e do estômago, especificamente da doença do refluxo, a qual eu me dedico aí há cerca de 25 anos, não só em termos de atender pacientes, mas como de fazer pesquisa e de também tentar contribuir um pouquinho no conhecimento nessa área. Falasse outra coisa no início, Bruno, que é em relação a que muita gente tem. Eu acho que essa talvez seja uma das coisas que nós que trabalhamos bastante, e aí eu te incluo nessa área, nós não conseguimos ainda transmitir para os gestores públicos a importância dessa doença. Assim como eles enxergam a importância da hipertensão, assim como eles enxergam a importância do diabetes. É uma doença crônica, progressiva, e que traz vários problemas complexos ao longo dos anos para aqueles pacientes que necessitam conviver com ela por muito tempo. A azia e a regurgitação, como tu falaste, são os sintomas mais comuns, né? E são muito incomodativos. Né? Os pacientes que nos procuram sabem disso e vêm realmente muito queixosos, às vezes de 10, 15, 20 anos de sintomas, sem um resultado, vamos dizer assim, satisfatório num número grande de situações, apenas com o uso de tratamentos medicamentosos. Essa é uma realidade que a gente encontra nesses pacientes aí, né, Bruno? É verdade, é verdade. E existem aqui várias perguntas. Quando nós informamos desse live, evidentemente, e tem muita gente interessada, né? E uma das perguntas é assim, o que fazer com a azia e o refluxo? Tem alguma dica? Então, o que fazer com a azia e esse refluxo? Dá uma dica, Vamos dar uma descascada nesse abacaxi camada por camada, né? Todo mundo tem alguma azia ou algum refluxo ao longo da vida, né? Normalmente, depois que a gente se alimenta muito e que distende muito o estômago, a gente tem um grau de refluxo gastroesofágico chamado de fisiológico, né? O que acontece é que em algumas pessoas esse nível de azia, de refluxo, ele ultrapassa o fisiológico e ele acaba sendo incomodativo ou porque ele é muito intenso, ou porque ele é muito frequente, ou porque ele traz consequências além da azia e da regurgitação danosas no longo prazo. Então eu diria, o que fazer com a azia e regurgitação? Primeira coisa é que se isso está te incomodando de uma forma que passa a ser algo que se preocupe, consulte com um especialista. Consulte com um gastroenterologista clínico ou cirúrgico que vai poder orientá-lo da melhor forma possível. Do ponto de vista geral... Isso. Pode falar, Bruno. Não, pode falar. Pode falar. Aí vem, eu acho que a gente poderia aproveitar o gancho, Richard, que teve uma pergunta assim, quais os alimentos que causam refluxo? Porque, sem dúvida nenhuma, existem alguns... A pessoa já tem tendência a... Ou então a pessoa produz, já tem uma hiperacidez natural, não é? Que proporciona ou que desperta o refluxo. Mas, sem dúvida nenhuma, existe uma série de alimentos que estimulam esse refluxo, não é? Então, eu acho que a gente deveria citar alguns. Você poderia mencionar algum?
Sim, a gente sabe que as bebidas cítricas, né, sucos de laranja, de abacaxi, de limão, acabam sendo fatores desencadeantes para as pessoas que já têm algum grau de refluxo para levar à piora desse sintoma. Além disso, a gente tem que incluir o café, que é um alimento que também dá bastante refluxo. E A baixa a gente tem, pressão do esfíncter, né? Baixa a pressão do sim, esfíncter baixa a também. pressão do esfíncter, assim como o vinho tinto, que também baixa a Opa! pressão do esfíncter. Ô, Richard, Sim. ô, Richard, eu te convidei Sinto como muito. amigo. Eu te Não, meu, convidei como amigo. mas eu tomo meu vinho tinto, mesmo que eu precise ter algum grau de refluxo, eu não vou deixar de tomar meu vinho tinto. Ah, bom. Mas Mas sabe que eu acho brincadeira que à parte, vale a pena a gente falar que além do tipo de alimento que a gente citou alguns aqui, se eu pudesse passar uma orientação para um paciente, eu diria para ele: te preocupa menos em relação com o tipo de alimento e mais em relação ao volume alimentar que tu ingere a cada vez, porque a distensão gástrica, por exemplo, nós falamos aqui até quando a gente fala com os alunos, depois de uma churrascada com chopp e picanha, todo mundo tem refluxo. Agora, se tu já tem uma predisposição e tu come muito, tu vai ter muito mais refluxo. Então, uma das orientações que a gente passa no consultório, Bruno, sabe, é fazer refeições mais espaçadas, mais vezes ao dia, com volume menor em cada refeição. Isso acaba que diminui um pouco esse sintoma. Além dessas coisas que nós falamos. Um outro aspecto é o cigarro, que aumenta muito a produção do ácido gástrico também. Então, deve-se estimular que o paciente não fume. Né? e as nossas nutricionistas, vou mencionar aí a doutora Cibele Zali, a doutora Fabiola, também estão junto com a gente nesse chat. E elas mencionaram, né, Richard, que o chocolate, né, chocolate em Sim, o excesso, chocolate também bebidas tem alguns. gasosas, você mencionou. Você, como gaúcho, está falando muito mal das coisas, Richard. Churrasco, cerveja e vinho. Não prestem atenção no Richard. Não Mas se prestem. comer uma feijoada e encher o estômago do mesmo jeito que o churrasco, vai dar no mesmo. A Tá questão do certo, volume é uma questão importante para o refluxo. Claro que tem com situações de pessoas certeza. mais sensíveis ao chocolate, como tu citou, ao cigarro e etc. Mas Bebida bebida gasosa. gasosa, o nosso estômago não foi feito para conviver com o gás carbônico que está colocado dentro dos refrigerantes, por exemplo, ou da água com gás. Né? Então, isso tudo aumenta a distensão gástrica e aumenta o refluxo. Como é que é? Tudo que é bom ou faz mal ou engorda. Mais ou menos, o chimarrão, que muita Chimarrão gente deve não. estar vendo, que deve estar vendo eu tomar, né? O chimarrão, muitas pessoas perguntam, doutor, eu estou com azia, eu posso tomar o chimarrão? Né? A questão do chimarrão, de novo, é a questão do volume e a questão da temperatura da água. Não é a erva em si que traz nenhum problema. Né? A gente até teve uma oportunidade de fazer um estudo aqui experimental com essa questão da água fria e água quente. E realmente o que atrapalha é a água muito quente. Entendi, entendi. Essa daí é uma bela observação. Eu queria Ah, mencionar que na Gastromed nós somos 8 titulares. Eu vou mencionar cada um deles porque eles estão com a gente e eles estão provocando as professor questões muito Delta deu importantes. um oi aí. Ó. Professor Delta acabou de dar um oi para ti, Bruno. Isso, deu um oi. Então, o doutor Maurício Sef Francis, o doutor Leandro Barque, o doutor Fernando Furlan, o doutor Gil Tosta, o doutor Maurício Mauad, o doutor Tiago Bentes. Eu acho que eu não esqueci de ninguém, esqueci? E o Maurício me chama a atenção que a Silvia tem várias perguntas. Silvia, vou olhar aqui no WhatsApp, sim. Aí uma pergunta que veio é o seguinte: refluxo causa câncer? Mito ou verdade? E tem uma pergunta provocativa depois dessa mais importante ainda. Mas, Richard, qual a sua opinião? O refluxo causa câncer? Causa. Já está aprovado.
a pergunta é numa incidência grande? Não, é numa incidência muito pequena. A gente tem aí provavelmente entre 0,5% a 0,8% de pacientes com refluxo que podem vir a desenvolver câncer. Mas nós sabemos, o esôfago tem 2 tipos de câncer, é o câncer escamoso e o adenocarcinoma, que especificamente o adenocarcinoma é decorrente do refluxo. Então, a gente tem que, de alguma forma, fazer essa profilaxia, porque nós não temos ainda como saber qual o paciente que irá desenvolver. Ou seja, na verdade, a probabilidade do indivíduo ter câncer é muito, muito, muito pequena. Muito, Agora, muito pequena. Se não tratar e ficar com esse refluxo 20, 25 anos, sem Isso. dúvida que está dando margem. Perfeito. E eu gostaria de chamar a atenção para uma outra coisa que também acho que vem nesse mesmo caminho. Nós podemos dar os prazóis, os omeprazóis da vida, podemos cuidar desse doente tranquilamente? Então, eu costumo dividir isso de uma forma didática, tá? Nós temos 75% dos pacientes com refluxo que poderão ser manejados com tratamento medicamentoso sem grandes transtornos, porque são pacientes que têm uma doença que não é progressiva e também não é uma doença que é recidivante. Mas nós temos 25% desses pacientes que terão retorno da doença apesar do uso da medicação, e a cada vez que essa doença retorna ao longo do tempo, ela tem a tendência de estar cada vez mais grave. Então, esses doentes não têm como ser manejados com medicação. Nesse caso, você indica a cirurgia, né? Mas para quem são esses doentes para indicar a cirurgia, né? Para isso é importante a gente tentar identificar qual é o paciente que tem um defeito mecânico, principalmente uma hérnia hiatal, que está associada ao refluxo num grande número de casos, ou ainda algum defeito do esfíncter esofágico inferior. Esses são os pacientes potenciais de que a doença acabe progredindo muito. Aí veio a pergunta que eu vou me permitir usar a resposta do professor Richard para responder. Podemos viver com refluxo sem medicação? Eu acho que isso daqui é masoquismo. Porque se tem uma coisa chata na vida de qualquer pessoa, é refluxo. Você já imaginou viver com refluxo? Quer dizer, poder viver pode. Agora, se não tratar o refluxo, é aquilo que o professor chamou a atenção. Isso daqui pode causar uma erosão, um machucado no tecido esofágico, e esse machucado cede com os anos, 20, 25, 30 anos, de um processo mais grave. Então, ter refluxo e não tratar não é adequado. Agora, tem várias causas de refluxo que podem ser tratadas sem medicação. E a maior delas chama obesidade. Obesidade, que é o mal do século XXI, do 20 e do 21, é um grande causador de refluxo. Eu acho que o Richard há de concordar comigo que nós tivemos uma incidência maior de câncer do esôfago inferior, do adenocarcinoma, desculpem, em função do aumento da obesidade com o refluxo crônico. Essa é a impressão. Então, trata da obesidade, emagreça e seu refluxo fisiológico vai diminuir, você vai conviver sem os prazóis. Tá certo, Richard? Você concorda? Concordo e acrescento algumas coisas. Assim, eu ainda peguei na década de 80, a gente operava muita úlcera péptica. Tu pegou mais que eu ainda, né, Bruno? Tu lembra disso? Então, na década de 70 e 80, a doença péptica era a principal doença do estômago, era a principal doença do aparelho digestivo. E
à medida que foi mudando o nosso estilo de vida, o nosso estilo de alimentação, e se descobriu o tratamento medicamentoso para úlcera, nós começamos a mudar no consultório do gastroenterologista. A prevalência da doença mais frequente passou a ser a doença do refluxo. Junto, se nós observarmos as curvas de crescimento das doenças, a curva de crescimento do refluxo no mundo, ela acompanha a curva de crescimento da obesidade e acompanha a curva do crescimento do esôfago de Barrett e do adenocarcinoma. Então, isso não são casualidades, né? Existe uma ligação direta, sim. Pacientes com obesidade têm mais refluxo, tem um aumento da pressão no abdômen que gera mais refluxo, e perder peso, sem dúvida nenhuma, diminui o refluxo. Isso aí já está absolutamente comprovado. Certo. Eu acho que o meu vídeo saiu. Eu estou no vídeo, Richard? Está no vídeo. Tu saíste, mas voltou. Tá todo mundo te vendo. Tá legal. Eu apertei alguma coisa errada aí. Não, mas já voltou. Richard, agora vem uma pergunta que você é professor doutor, porque eu estive na banca do seu aluno que defendeu essa tese alguns anos atrás, avaliando o refluxo no bypass. Então, tem uma pergunta aqui, me perguntaram por que depois do bypass o meu refluxo desapareceu? E qual é o papel do bypass na potencialidade de diminuir esse refluxo em pacientes com cirurgia da obesidade mórbida? Bom, eu vou pedir uns minutinhos para responder essa pergunta. Se tu me dá um tempinho para fazer um breve histórico. Sim, em 2006 a 2008, essa pergunta ela eclodiu de uma forma muito clara na literatura e sem grandes respostas. O que acontecia com o refluxo dos pacientes que faziam bypass? O sleeve ainda não estava tão em moda nos Estados Unidos na época, estava começando, mas o bypass já estava muito consolidado. E por o que acontecia? Então, esse aluno que tu te refere é o professor Madalosso, de Passo Fundo, que trabalha com cirurgia bariátrica há muito tempo e tem um volume grande de cirurgia bariátrica lá, e que pediu, então, para fazer o pós-graduação conosco, e eu propus a ele de nós estudarmos o refluxo nesses pacientes que faziam cirurgia bariátrica. Estudarmos de uma forma objetiva, com sintomas e com exames, antes e depois da cirurgia. E esse trabalho mostrou, e nós publicamos isso no Annals of Surgery, em 2010, mostrou que os pacientes que faziam bypass não tinham mais refluxo, de forma geral. Havia uma diferença muito importante de refluxo entre antes e depois da cirurgia. E isso foi com um ano de segmento. Nós continuamos acompanhando esse grupo de pacientes, gerou uma segunda publicação no Annals of Surgery em 2016, com 5 anos de segmento, mostrando que esses pacientes que faziam bypass, eles se mantiveram com muito menos refluxo do que eles tinham antes, inclusive com melhora de função motora do corpo do esôfago decorrente do bypass. Essa linha de pesquisa que a gente começou seguiu, e agora, esse ano, nós publicamos no Obesity Surgery um outro estudo comparando o que acontece no sleeve e o que acontece no bypass, também de forma objetiva e subjetiva, mostrando que enquanto o bypass é uma cirurgia que, vamos dizer assim, em termos gerais, resolve o refluxo, o sleeve, ao contrário, é uma cirurgia muito geradora de refluxo. Nós observamos nessa casuística um número grande de pacientes que tiveram refluxo pós-sleeve. Entendi. Muito interessante. Eu não vou fazer uma pergunta específica, porque eu acho que tem muita gente que não é médico e não valeria. Mas a mensagem que é muito importante é que o bypass ele desvia o conteúdo gastrointestinal e, com isso daqui, permite uma redução significante do refluxo. E aí vem
uma pergunta que não quer calar também. Então, nós temos, hoje em dia, nós temos, entre aspas, autorização para operar pacientes obesos acima de 35 de índice de massa corpórea. Só que a gente vê que nós temos pacientes obesos com índices entre 30 e 35, com um refluxo importante e com uma obesidade grau 2 importante. Então, o doutor Fernando Furlan, que é titular da Gastromed também, chama a atenção justamente para isso. Nós devemos fazer uma cirurgia clássica, uma funduplicatura, ou, nesses casos, nós estamos autorizados a fazer um bypass para tratar as duas condições, o refluxo e a obesidade? Bom, não há uma resposta concreta para isso. Tá? Na literatura, pelo menos, não há uma resposta concreta para isso. É óbvio que com o IMC acima de 35, está absolutamente indicado o bypass, porque tu corrige a obesidade e corrige o refluxo. Abaixo de 30, a cirurgia de escolha é a funduplicatura. O que eu acho importante a gente explicar para um paciente que quer fazer uma funduplicatura quando ele tem um IMC de 33, que ele tem mais chance de ter recidiva da herniorrafia diafragmática e do refluxo se ele fizer a funduplicatura. Isso também já está comprovado. Por outro lado, se o paciente quiser fazer o bypass entre 30 e 35, ele tem que entender que é uma cirurgia que eventualmente está, vamos dizer assim, tratando um pouco mais do que ele precisaria, mas é uma decisão que eu costumo deixar sempre para fazer a decisão do médico e do paciente junto. Né? Ele tem que entender isso. Não, eu prefiro fazer a funduplicatura, mesmo que eu tenha uma incidência de recidiva maior, porque eu não quero fazer o bypass. Ok, então vamos fazer a funduplicatura ciente de que tem uma recidiva maior. Não, eu não quero ter uma recidiva e vou fazer um bypass. Então é uma decisão que eu costumo levar sempre junto com o paciente. E aliás, óbvio que um paciente que tem 31,5, está muito mais próximo de uma situação onde a funduplicatura ainda pode dar um bom resultado, e o paciente que tem 33,5, 34, 34,5, ele tem que ser levado mais à possibilidade do bypass. Eu acho que esse é um balanço que nós não temos resposta ainda de uma indicação em todos os casos para fazer o bypass. Richard, o nosso querido amigo Totti, aí perto de você, está dizendo assim, qual é o IMC limite para fazer uma funduplicatura? Então, no nosso serviço, tanto no HC quanto na Gastromed, nós não fazemos aquilo que o Dr. Richard acabou de falar. Acima de 30, eu não faço funduplicatura. Não faço funduplicatura porque ele assinalou muito bem, a recidiva é de 30% ou mais, e eu não vou resolver o problema do paciente. Então, nesse sentido, eu acredito que pela benignidade hoje em dia, com a experiência adquirida em serviços de alto número de pacientes especializados e com a baixa morbidade da cirurgia bariátrica, nós podemos, de fato, realizar um bypass e corrigir as duas afecções. E eu tenho tido, isso é importante para os nossos pacientes, viu, Richard? Eu tenho justificado isso para as operadoras e muitas delas me autorizaram. Fiquei surpreso com isso daqui. Mas é claro que é um relatório minucioso, é um relatório que explica todos esses detalhes, mas é bom levar em consideração que algumas operadoras já entenderam o benefício da cirurgia bariátrica, inclusive no tratamento da esofagite de refluxo, né? Claro, porque uma das grandes vantagens do bypass
que também com a fundoplicatura se consegue, é que ele controla o refluxo ácido e não ácido, né? E isso realmente, em um número grande de pacientes, é muito importante, né? A gente fala muito em medicação para diminuir ácido, mas os pacientes têm refluxo de conteúdos ácidos e não ácidos. Então, acaba que o tratamento cirúrgico tem essa vantagem de controlar todo e qualquer tipo de refluxo. É. E o pessoal está insistindo na pergunta se o uso prolongado dos prazóis dá câncer. Então, opa, o doutor Nicolau Tcheco, Olha ex-presidente do só, professor CBCD Nicolau. de Curitiba. Que prazer, Nicolau. Que Satisfação. honra tê-lo conosco aí, junto com Deve o estar Delta. mais frio em Curitiba que em Porto Alegre, Nicolau. Acho que está. Mas o frio está chegando em São Paulo, pessoal. Richard, tem uma pergunta aí, a gente Sim. poderia esclarecer. Como é a cirurgia do refluxo? Como é que ela é feita? O que é a cirurgia do refluxo? O que a gente faz? Bom, a cirurgia do refluxo, ela consiste basicamente de dois momentos, né? Dois problemas a serem resolvidos. O primeiro é, normalmente, os pacientes com refluxo têm um defeito no hiato diafragmático. Então, o primeiro momento cirúrgico é a correção dessa hérnia hiatal, que acompanha num grande número de casos. E o segundo momento é que essa válvula, esse esfíncter inferior do esôfago, ele, de alguma forma, ele está ineficaz. Então, a gente constrói um novo esfíncter, é como se fosse uma plástica nesse esfíncter, utilizando o próprio estômago do paciente e fazendo um novo esfíncter. Isso tudo é feito por videolaparoscopia, é um procedimento que são 5 pequenas incisões de meio a 1 centímetro, é uma cirurgia que normalmente hoje em dia, sem nenhuma pressa, leva em torno de 45 minutos a 1 hora, e o paciente normalmente no dia seguinte já está liberado para voltar para a sua residência. É uma cirurgia com muito bom resultado. Eu acrescentaria, né, Richard? É uma cirurgia plástica interna. Nessa cirurgia, a gente não corta nada. A gente só costura. Então, é uma cirurgia plástica interna, que hoje em dia, como o doutor Richard mencionou, como é que chama? É feita por videolaparoscopia, com todas as vantagens da cirurgia minimamente invasiva, né? Então... Tanto que o nome é hernioplastia e cardioplastia, ou seja, são duas plásticas que a gente faz realmente dentro do abdômen. Exatamente, exatamente. E, Richard, esse negócio de usar prazóis dá câncer? Bom, aí eu vou ser obrigado a citar um professor muito conhecido, meu e do Bruno, que é o professor Tom Demister, que foi com quem eu fui fazer a minha formação nessa área há 20 anos atrás, e que tinha uma teoria, até hoje ela é cada vez mais testada e difundida, de que no momento em que a gente diminui o pH desse ácido gástrico e passa para um pH mais neutro, esse pH neutro seria um dos fatores que poderia desenvolver, primeiro, o esôfago de Barrett e, em consequência, o adenocarcinoma em cima desse esôfago de Barrett. Do ponto de vista de pesquisa, isso já está comprovado. Do ponto de vista clínico, é quase impossível a gente comprovar isso, né? Teria que se fazer um estudo gigantesco de acompanhamento de pacientes, onde num grupo tu daria medicação e no outro grupo tu não daria nada e ficaria acompanhando 20, 25, 30 anos. Então, esse estudo nunca será feito, né? Mas as evidências apontam nesse sentido, de que existe um papel, mesmo que pequeno, dessas medicações para que ocorra no futuro, se usada por muito tempo, consequências como essas aí que tu citaste, Bruno. Na verdade, a gente tem que observar. Quando falam nisso, eu me lembro de uma época em que falava que adoçante dava câncer de próstata. Então, isso daqui foi muito propalado também. Aí eu imagino que todo paciente diabético do sexo masculino teria câncer de próstata.
Sim, porque não E todos pagam. os nossos gordinhos teriam câncer de próstata. Então, é um negócio, eu acho que, do ponto de vista de acompanhamento, tomar omeprazol por autorrecreação, do jeito que dá, inclusive dá efeito rebote, isso é ruim. Mas com acompanhamento médico, acredito que não tem problema nenhum. E a Inclusive, Carol, né? sim, sim, Só para pois não. complementar, inclusive, os guidelines, ou seja, os protocolos que as universidades, que as associações americana e europeia, os últimos protocolos determinam, e é uma frase que está escrita em ambos os dois guidelines, é que se use para o refluxo os bloqueadores de bomba de prótons na menor dose possível, pelo menor tempo possível. Não é que não se use, mas que se procure usar de uma forma em que não deixe isso por muito tempo em doses muito elevadas. Perfeitamente. E em relação aí a Carol, que está também com a gente, a nossa R2, está perguntando que dieta que a gente orienta no pós-operatório da cirurgia do refluxo? Não no bypass, na cirurgia do Sim, refluxo para clássica. fundoplicatura. Para Carol, fundoplicação. Carol, é assim, ó. Como a gente manipula muito aquela região da transição esôfago-gástrica, sempre existe um edema naquela região pela manipulação na primeira semana de pós-operatório. Então, os pacientes acabam ficando com um pouco de disfagia se fossem se alimentar com alimentos sólidos. Então, para a gente evitar a sensação de disfagia para esse paciente, a gente orienta ele a se alimentar com dieta líquida nesses 7 dias, que aí ele não terá nenhum sintoma desagradável em relação à alimentação. A partir do 8º dia já diminui esse edema e a gente então começa a liberar uma dieta mais pastosa, progressivamente uma dieta mais sólida e aqui no Rio Grande do Sul o pessoal só quer saber quando é que vai comer carne, é a única preocupação. Então a gente diz, não, a carne é só lá pelos 25, 30 dias de operado, o resto vai sendo liberado ao longo desse tempo, entre o 8º dia e o 20º, 25º dia, ele está comendo quase tudo, menos a carne que a gente deixa por último. Entendi, entendi. E eu queria te fazer uma pergunta, eu acho que vocês estão fazendo, nós também estamos fazendo. Você acha que a cirurgia robótica ajudou nessa abordagem das hérnias hiatais, da esofagite de refluxo? Qual a sua impressão? Então, eu não estou fazendo cirurgia robótica, Bruno, mas o Leandro, que está aqui nos ouvindo, e eu já conversei bastante com ele, que trabalha conosco aqui no hospital, eu acho que para cirurgia convencional de refluxo eu não vejo grande vantagem. Né? Acho que, por exemplo, a reoperação, com todas as pessoas que eu conversei, inclusive contigo, que fazem robótica, parece que realmente ajuda bastante. Eventualmente, tem casos de grandes hérnias, que são a primeira cirurgia, que também parece que tem uma visão muito melhor portanto, uma facilitação técnica de se fazer com o robô. Mas eu não tenho experiência pessoal na robótica, então talvez tu até possa falar melhor do que eu. Na verdade é assim, eu concordo com você plenamente e eu acho que a grande indicação da tática robótica ou do auxílio do robô é na hérnia hiatal recidivada, nas reoperações. Eu diria que nas reoperações ela tem um benefício e nas hérnias gigantes eu tenho sentido assim uma facilidade maior com o emprego da cirurgia robótica. Ainda não existe nenhum estudo que mostre, em termos de resultados, se existe alguma diferença com a cirurgia robótica. Mas
na reoperação, e na hérnia gigante acho que ela está trazendo um benefício muito bom, aquela visão 3D, a aproximação, a estabilidade da câmera nos dá bastante segurança, né? E tem uma Bruno, pergunta. Sim, por não. isso. Não, eu estava olhando aqui que tem uma pergunta, Bote Luiz, eu não sei exatamente quem é. Pergunta o que fazer com pacientes com alteração da motilidade do corpo esofágico. E o professor Nicolau pergunta também por que o refluxo volta em alguns casos e o que fazer. O que tu acha de nós abordar essas duas situações aí? Com certeza. Então, vamos lá. Se tem uma desmotilidade, se o esôfago não funciona direito e a pessoa tem refluxo, o que a gente faz? A primeira coisa importante, eu acho, que a gente tem que dizer é que bom que nós temos aqui pessoas preocupadas com isso, né? Porque o cirurgião que vai operar um paciente do refluxo, ele tem que se preocupar com a condição motora desse esôfago para poder escolher a melhor técnica possível de acordo com a gravidade dessa alteração motora do esôfago. É uma coisa bastante específica, então vou tentar falar de uma forma assim mais fácil um pouco, mas assim, quando o esôfago perde a sua capacidade contrátil, e isso é avaliado através de um exame chamado manometria, e nós temos uma perda muito importante quando sobra apenas 40% de função desse esôfago para menos. Nesses casos, colocar uma funduplicatura, uma válvula, como a gente constrói, de 360 graus, pode levar a disfagias mais prolongadas desses pacientes. Então, nesses casos, quando o paciente perdeu aí 60%, 70% da função motora desse esôfago, eu prefiro fazer uma funduplicatura parcial nesses pacientes. Até porque hoje já tem estudos controlados, randomizados, ou seja, estudos com muito bom nível de evidência, mostrando um controle de 20 anos de ambas as técnicas com resultados equivalentes, né? Então, hoje eu diria que a escolha da técnica ficou um pouco também a critério do cirurgião, mas ressalvando que nessas situações deve-se dar a preferência de fazer uma válvula que não seja 360 graus. Mas você faria também, só chamando a atenção que o professor Luiz Botti é professor de cirurgia de Mogi das Cruzes, daqui de São Paulo. Muito prazer, professor Luiz. Você faria uma cardiomiotomia? Nesses casos? De desmotilidade esofágica. Não faria. A cardiomiotomia é uma cirurgia que está aplicada em duas situações. Uma na situação de acalásia, quando o esfíncter é um esfíncter... Mas eu acho que ele está se referindo a isso, viu, Richard? Será? Não, a outra situação em pacientes que têm, por exemplo, uma doença chamada espasmo difuso do esôfago, em que a gente é obrigado a fazer uma miotomia ampla no esôfago. Mas aí são situações bastante mais específicas. Se o professor Luiz está se referindo à acalásia, bom, a galásia tem a sua cirurgia, sua técnica cirúrgica específica, que é a cardiomiotomia com funduplicatura, que pode ser de várias formas, né? A pergunta do professor Nicolau, né? Não vamos deixar ela passar, porque eu acho que é uma pergunta importante, né, Bruno? Por que o refluxo volta em alguns casos? Bom, a gente sabe que nas melhores mãos, o resultado da cirurgia do refluxo tem entre 10% a 15% de recidiva. Por que tem essa recidiva? Porque nós não podemos avaliar os pacientes de refluxo como se eles fossem todos um só, né? Existem pacientes mais graves, com doenças mais avançadas. Por exemplo, a gente sabe que pessoas que têm hérnias maior do que 5 centímetros, a chance de recidiva da doença não é entre 10% a 15%, ela passa a ser entre 20% a 25%. E por isso, muitas vezes, o Bruno já me viu em alguns congressos, o Nicolau também,
batendo um pouco na tecla com os nossos amigos clínicos de que não deixem a doença estar avançada para indicar a cirurgia, né? Porque esses pacientes com a doença mais avançada, com hernias maiores, são os que vão ter os piores resultados da cirurgia, né? A pergunta tem outra Então, parte. O que fazer, Bruno? O professor Nicolau pergunta, ok, o refluxo voltou, o que fazer? Esse é um capítulo à parte, o que fazer. Nós temos que ver se voltou porque voltou o refluxo, se voltou porque voltou a hérnia, e aí, conforme a causa da volta, nós vamos resolver se foi porque voltou a hérnia, nós necessariamente temos que operar essa hérnia de novo. Se voltou, foi o refluxo com uma hérnia pequena, a gente pode tratar com medicação, né? Associar um pouco do resultado cirúrgico com um pouco do resultado clínico. Isso dito de uma forma muito resumida aqui, né? olha, essa pergunta eu vou ter que lembrar meu professor, eu lembro sempre dele, tudo que eu sei aprendi com ele. Professor Henrique Walter Pinotti. Foi o homem que tirou o esôfago do fundo do poço e trouxe o esôfago como uma das grandes afecções da atualidade. E ele dizia o seguinte, veja, a hérnia de hiato é o escorregamento do estômago por um buraco, por um orifício no diafragma. Quando a gente faz hiatoplastia, como o Dr. Richard mencionou, a gente fecha o diafragma. Só que o diafragma é um músculo que contrai 24 vezes por minuto. Então, nem sempre a adesão dessa musculatura que a gente faz através de uma sutura é adequada, ou então essa própria musculatura se destrói, se desfaz pela própria posição dos pontos. Então, nesse sentido que vieram, só para lembrar, às vezes a utilização de telas para dar mais consistência a essa sutura. Mas esse é um assunto muito complexo, não vale a pena a gente discutir aqui. É só dizer que, por mais que a gente tome cuidado, por mais que a gente seja delicado, por mais experiência que a gente tenha, o fator constitucional, o fator da própria pessoa, influencia muito na determinação da recidiva da hérnia. Eu gostaria que a minha chefa, a Silvia, me falasse como é que nós estamos, se nós estamos respondendo e se nós temos ainda algum tempinho para fazermos os comentários finais. Estou querendo saber da nossa diretora de cena. Tem mais uma pergunta aqui, tu viste, Não. Bruno? Qual que é? Doutor Rodrigo Sanderson. Não vi. Como defendermos hoje uma cirurgia? Como defendermos hoje uma cirurgia que serve para hérnias pequenas, mas não serve para hérnias grandes? Será que estamos fazendo o correto? Como vocês enxergam a cirurgia do refluxo? Interessante, muito obrigado pela pergunta, Rodrigo. Achei muito interessante. Deixa eu te dizer o que eu acho disso. Eu sigo defendendo a cirurgia mesmo para hérnias grandes. Porque, vê bem, pacientes que têm um refluxo intenso, com hérnia grande, ou com hérnia pequena, se nós temos uma taxa de sucesso nas hérnias menores entre 85% a 90%, e temos uma taxa de sucesso entre 75% a 80% nas hérnias maiores, esses pacientes não têm nenhuma outra opção terapêutica que vá dar essa taxa de sucesso. Se nós deixarmos esses pacientes com hérnias grandes tomando medicação, eles não vão resolver o problema deles. Então, eu ainda acho que a fundoplicatura tem um resultado pior do que a hérnia pequena, mas ainda é o que nós temos de melhor para oferecer para esses pacientes. Isso me lembra, por exemplo, uma outra situação muito comum, que são os pacientes que têm sintomas atípicos respiratórios, otorrinolaringológicos, de doença do refluxo,
e que tem um mau resultado com o tratamento clínico e um resultado não tão bom com o tratamento cirúrgico, mas ainda é o que se tem para oferecer para esses pacientes com resultado em torno de 70% de sucesso. Então, a gente sempre, quando fala de um procedimento, de um tratamento, a gente tem que relativizar em relação às outras opções que a gente tem para oferecer para esse paciente. Perfeito. Então, eu acho que, para não cansar demais, conseguimos responder do dia a dia dessa desagradável sensação de azia e de refluxo, né? Então, eu quero aqui de público agradecer ao meu querido amigo professor Richard Gursky, chefe do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e chefe do Departamento de Cirurgia do Aparelho Digestivo do Hospital das Clínicas dessa Universidade Federal, um dos grandes ícones da cirurgia do esôfago e do estômago, pela participação e pelo esclarecimento ao nosso público, e deixar o convite feito para uma próxima reunião. E agradecer a todos vocês pelas perguntas, pela paciência e pelo interesse. Muito obrigado a todos e, apesar de quinta-noite, um bom fim de semana para todos. Obrigado, Bruno, pelo convite, obrigado pela participação, um bom fim de semana a todos. Obrigado, obrigado. Posso encerrar, Silvia?